Aí, gravando, então, atividade 3.10, aproximações lineares. Tá, eu vou fazer a primeira aqui, ó. Encontre a linearização L de x da função em A, ou seja, no ponto A, não é isso? O valor de x, melhor dizendo, igual a A, né? Então, vamos fazer essa primeira aqui. Então, aqui, colocar aqui lista 3.10. O exercício vai ser o primeiro, tá? E a função é essa aqui, ó, f de x igual a x à quarta mais 3x ao quadrado com a valendo menos 1. Tá certo? O que é a linearização? É você, em outros termos, né? Você encontrar a função da reta tangente à curva no ponto, não é isso? É basicamente essa ideia. Só que, ao invés de você encontrar, né? Você vai encontrar essa reta, e essa reta vai funcionar, então, como uma função alternativa a essa aí, porque no ponto em que x for igual a menos 1, nessa redondeza, bem próximo desse ponto, tanto essa função como a reta tangente, elas vão ter uma aproximação bem semelhante, né? Imagina, então, a reta tangente aqui, que é a linearização que a gente vai calcular. Imagine que esse é o ponto A, não é isso? Então, note que nessa redondeza, tanto os valores da reta tangente como da curva, eles têm y, ou seja, essa altura, vamos chamar de B, eles vão ter esse B aqui muito próximos, não é isso? É claro que vai ficar diferente a curva da reta se você estiver distante desse ponto A, né? Se estiver num ponto C aqui, aí nota que agora já deu uma distância considerável aqui de diferença. Mas quando você estiver ao redor, aqui em torno de A, então a linearização ela é bem próxima à sua própria curva, à sua própria função original. De modo que essa é a vantagem de você trabalhar com a linearização. Você vai trabalhar com uma reta ao invés de uma curva de quarto grau. Né? Isso é uma função aí com expoente 4, que possivelmente é mais difícil de você calcular do que uma reta. Tá certo? Então, essa é a vantagem, essa é a ideia. Como que a gente calculava aqui? Vocês lembram a equação dessa reta? Vamos relembrar que aí, a partir disso, a gente relembra como é que faz a linearização. Então, y2 menos y1 é igual a m, coeficiente angular, né? x2 menos x1. Isso aqui é a equação da reta, lá da geometria analítica, tá? Equação básica da reta, tá? Quem que é esse y1 e y2? Oh, x1 e y1, desculpa. Quem que é esse x1 e y1? É o ponto que foi dado, tá bom? É um valor que você tem, tá? Quem que é o m? É o coeficiente angular. É justamente a derivada, não é isso? A derivada no ponto. Então, a gente pode fazer mais ou menos assim, ó. Como eu estou no a igual a menos 1, ou seja, isso aqui é o valor de x, quem que é meu y correspondente a esse a? É só colocar ele aqui e calcular, ó. Não é isso? É só eu calcular o f de menos 1, que vai ser menos 1 à quarta, mais 3 vezes menos 1 ao quadrado, que vai ser menos 1 à quarta é 1, mais 3 vezes menos 1 ao quadrado é 1, 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Vai dar 4. Ou seja, no x menos 1 a gente tem o y4. Portanto, a gente tem esse ponto aqui, ó. O nosso ponto x1 e y1, na verdade, vai ser isso aqui, ó. O x vai ser menos 1 e o y4, tá bom? Então, a gente pode substituir lá. Então, substituindo, y menos o y1 é igual ao coeficiente angular, que a gente sabe que é a derivada, não é isso? No ponto, depois eu vou substituir logo aqui. É a derivada no ponto, então, que ponto é isso? Qual o valor de x? Menos 1. Vezes x menos o x1. E o x1 é menos 1. Esse y aqui é 4, né?
y menos o y1, o y deu 4, né? Igual a coeficiente angular, que é a derivada no ponto, x menos x1, aí sim, o x dado é menos 1. Tá meio estranho ainda, né? Mas nós vamos caminhar para melhorar essa equação dessa reta aí. Aqui eu preciso calcular, né, esse coeficiente, né? Vai ser a derivada no ponto, x, menos com menos mais, x mais 1. Então, por enquanto, deixa aqui, tá? Por enquanto, deixa aqui. Vamos calcular primeiro a derivada e depois a gente faz a derivada para x menos 1, tá bom? Então, quem é essa derivada aqui? Muito fácil, né? X à quarta, 4x ao cubo, né? Mais derivada de 3x ao quadrado, mais 3 vezes. Derivada de x ao quadrado, 2x. 2 vezes x. Nota que não confunda derivado com integral, tá? Derivado que você, né? O expoente, ele vem para cá, não é isso? E subtrai um lá em cima, né? Vem para cá e subtrai um lá em cima. Então, f' de x vai ser igual a 4x ao cubo mais 6x. Agora vamos fazer a derivada no ponto, né? F' de menos 1, tá? Então vai ser 4 vezes menos 1 ao cubo mais 6 vezes menos 1. Isso aqui vai dar menos 1 e menos 1, tá? Então vai dar menos 4 menos 6, menos 10. Ou seja, isso aqui é menos 10, tá bom? Y menos 4 vai ser igual a menos 10, x mais 1. Multiplica aqui agora, y menos 4 igual a menos 10x menos 10. Y igual a menos 10x menos 10 mais 4, né? Olha lá, ó. Só para lá. Y igual a menos 10x menos 6. Troca esse y por L de x para indicar a linearização. Pronto, você fez a linearização. Ou seja, perto do x menos 1, essa expressão aqui e a linearização, elas têm aproximadamente o mesmo valor. Ou seja, vou colocar aqui, ó, portanto, x à quarta mais 3x ao quadrado, mais 3x ao quadrado, é aproximadamente igual a menos 10x menos 6. Agora eu te pergunto, o que é mais fácil calcular? Quando você está, é claro que próximo de a igual a menos 1, né? Nessa redondeza aqui. Mas o que é melhor você calcular? Isso aqui, x à quarta mais 3x ao quadrado, ou menos 10x menos 6? Claro que é isso aqui, né? Mas, enfim, o problema é só calcular a linearização. Então, a linearização é isso aqui, ó. Menos 10x menos 6 está resolvido. Tá? Essa é a questão 1 aqui, ó. Vamos para a questão 7. Essa aqui, ó. Então, ó, o cabeçalho dela diz o seguinte: verifique a aproximação linear dada em A igual a 0. Ou seja, é para você pegar essa função e ver se a linearização dela é essa aqui mesmo, tá? No A, 0. A seguir, determine os valores de x para os quais a aproximação linear tem precisão de 0,1. Essa segunda parte aqui, ela precisaria de um computador, tá? Para ter, eu acredito que precisaria de um computador para você ter um valor aqui. Mas vamos fazer primeiro a parte A, tá bom? Então, a função é o seguinte. Vamos lá, na 7. 7. A função é ln de 1 mais x. Vou colocar y igual a ln de 1 mais x, tá? É a função. Como é que a gente faz a linearização dela? Então, eu fiz aquele processo todo com vocês lá, né? Aqui atrás. Mas a gente tem um padrão, a gente não precisa toda hora seguir. Ó, a partir desse... Ó, você tem um padrão aqui. E vamos pensar no ponto A, não é isso? E traçar um padrão, ó. Tá certo? Então, qual que é o padrão?
esse y1 é o f de A, não é isso? Igual a y1, tá? Então a gente vai substituir pelo A ou a função e o A que a gente tem, não é isso? Então, anota, o y1 é o f de A, tá? Como é que eu descubro quem é o y? Eu tenho x, que é o A aqui, substituo aqui na função, eu tenho y. Então, o meu y1 é f de A, então eu vou substituir aqui, tá? O coeficiente angular é f' de A, é a derivada no ponto. Tá bom? E o x1 é o A. Então, essa expressão fica assim, ó. Presta atenção, ó. Fazer uma expressão agora geral para a gente trabalhar com ela. E o y, a gente vai chamar de L de x, tá? L de x, né? Menos, quem é, né? Isso aqui foi chamado de L de x, que é o y que a gente quer, a linearização, né? Linearização menos y1, que é o f de A, menos f de A, vai ser igual a derivada f' de A, que multiplica x menos A. Passa esse para lá positivo, L de x é igual a f de A mais f' de A, x menos A. Então, se você decorar essa estrutura, você já vai direto ao ponto, né? Você já vai calcular a derivada no ponto e já calcula f de A e substitui aí direto. Tá bom? E quem é o nosso A aqui? Na 7, foi dado o A aqui, cadê? Na 7. Ah, o A é 0, né? O A é 0. Tá certo? Então, aqui para A0 ficaria como? L de x é igual a f de 0, que você vai ter que calcular, mais f' de 0, vezes x menos 0, é x. X menos o A, que é 0, é vezes x. Então, o que você tem que calcular? F de 0 e derivar a função e calcular esse valor no ponto 0. O f de 0 é fácil calcular, é só substituir o x por 0 aqui, não é isso? Vai ficar ln de 1 mais 0, que é igual a ln de 1. Logaritmo de 1 é 0. Então, o f de 0 é 0. A derivada no ponto. Deriva isso aqui. Vai dar 1 sobre 1 mais x. 1 sobre 1 mais x, né? Derivada de dentro vai dar 1, então não preciso colocar. Substituindo x por 0, isso aqui vai dar 1. Então, f' de 0 é 1. Substituindo aqui, então, isso aqui é 0 e isso aqui é 1. O que vai dar? L de x vai ser igual. Isso aqui é 0 e isso aqui é 1. 1 vez x, x. X. Ou seja, a linearização deu de fato x, que é o que o livro pediu para você verificar aqui, ó. Verifique se essa linearização está correta. O do lado esquerdo é aproximadamente, de fato, a reta x do lado direito? É. No x igual, no a igual a 0, né? No x igual nas redondezas do 0? É. ln de 1 mais x, portanto, né? Aqui, ó, ln de 1 mais x. De fato, você linearizou e você encontrou x. De fato, então, essas coisas são aproximadas ao redor do ponto x igual a 0. O a igual a 0 aí. Tá certo? Aí a segunda questão, a seguir determine os valores de x para os quais a aproximação linear tem precisão de 0,1. Aproximação linear tem precisão de 0,1. Nesse caso aqui, 0,1. Nesse caso aqui você precisaria de fato, eu acredito que o meio mais tranquilo aí é usar um computadorzinho, tá? Porque você vai precisar ver onde essas curvas elas vão, onde elas vão se tocar com a precisão de 0,1, tá bom?
O que significa isso? Próximo desse ponto A, isso é aproximadamente isso. Ou seja, já vamos pensar assim. Vai estar um negócio assim, ó. E aqui, imagine que isso aqui seja o A igual a zero. Vai estar bem próximo aqui, tá? E isso aqui vai, essa reta vertical aqui, né? Essa reta aqui, vai mostrar o nosso Y. Tá? A nossa altura ali, né? Então, precisão de 0,1 significa você pegar esse gráfico do LN, aumentar 0,1 e baixar ele 0,1. Aumentando 0,1, ele faria um traçado aqui assim, ó. Aí você vê onde que a reta... Fiz até errado aqui, né? Isso aqui é a reta, né? Tá meio esquisito ali, mas seria a reta, né? Isso aqui é a reta. Isso aqui é x, y igual a x. Isso aqui é y igual a ln de x. Então, imagina que isso aqui, então, está cruzando aqui, né? Se você aumenta esse ln, nota que você vai ter, né? Ele vai estar por aqui, então você vai ter um cruzamento aqui e um aqui. Você vai ter um x para cá e um x para cá, né? Para quando ele tiver numa alternância de 0,1 para cima, né? Se aumentou só 0,1 o gráfico para cima. Então, ele pode ter pego aqui, você tem um x para isso. E se você baixar isso aqui 0,1, aí possivelmente ele não toca na reta. Então, você não tem como ter essa precisão para menos, não é isso? Então, você tem que fazer isso basicamente no computador, né? Y é igual a ln de 1 mais x. Olha lá, ó, como é que é o gráfico. É do logaritmo. A reta é y igual a x, uma reta bem simples. Nota que lá no zero, aqui, ó. No zero, meu amigo, aqui dá... É um negócio bem bacana aqui, ó. Olha que aqui próximo, uma coisa é praticamente igual a outra, né? Se eu baixar aqui 0,1, deixa eu ver o que vai acontecer. 0,1. Olha lá, não toca. A reta não toca mais ali. Agora, se eu aumentar 0,1, olha lá, aí eu tenho dois pontos aqui para x. Tá? Então, eu vou aqui no computador fazer a intersecção disso que tá tocando na reta e na curva ao mesmo tempo. Aqui e desse outro lado. Cadê? Aqui e aqui. C, ponto B e o ponto C aqui. Tá bom? Lá, o ponto B e o ponto C. E eu fiz até um ponto A ali também, sem necessidade. Vou tirar esse aí. Fiz 2 pontos em cima ali, sem necessidade. Então, o que você tem aí? Então, você tem uma variação aí. Na verdade, o seu x vai estar entre menos 0,38. E se você aumentar as casas decimais aqui para pelo menos 3, você vai ver que aparece os menos 0,383. E o x, se você aumentar as casas decimais aqui, 0,516. Aqui ele arredondou para 5,2, tá bom? 0,52. Então, nota, se você, né, tem uma variação de 0,5 entre... Nota que aqui... 0,1, desculpa. Nota que aqui a variação é 0,1, ó. Um erro de 0,1, ó. Aqui, ó. 0,1 de diferença. Quais são os x para que você tenha um erro de 0,1 entre essas funções no x0, não é isso? Então, você pode pegar x nesse intervalo. Se você pegar x em outro intervalo, você pode ter mais, não é isso, do que esse erro aí. Você pega um x aqui, por exemplo, ó, a reta está aqui, a curva vai estar lá embaixo, a diferença entre um e outro vai ser muito maior do que apenas meio, tá? Então, só nesse intervalozinho aqui. Então, veja que a resposta, então, ela é mais
densa um pouquinho nesse sentido, né? Interpretação e nessa busca aí, né, por esse valor, com recursozinho aí, né, do computador, 0,516 e menos 0,383. Isso aqui é a resposta, tá? Lá, nosso arredondamento, né, deu menos 0,38, 0,52, você vê que mesma coisa, só arredondado para duas casas decimais, tá? O livro mostra essa resposta. Mas, pois bem, esse é o processo, né? Eu acho que o mais interessante para nós, que no nosso contexto, é você dominar a linearização, né? Você dominar bem como é que você encontra essa linearização, tá? Exercício 11. Encontre a diferencial da função. A diferencial, o que é diferencial? Vou voltar aqui atrás. Diferencial é isso aqui, ó. D de y, tá? Seria essa diferença entre a linearização e a curva. Note que a diferencial é diferente do d delta y, tá? O delta y é simplesmente a variação do y, tá certo? Por exemplo, essa variação do y aqui, ó, o y final menos o y inicial. A diferencial, ela quer trabalhar a diferença entre as funções. Então, é basicamente essa ideia. O b de y que você tem que calcular, então. Então, quando você está na 11, né, por exemplo, e a questão é essa aqui, ó, y igual a x ao quadrado vezes seno de 2x, você pode calcular o seguinte, calcula a derivada em relação a x de um lado e do outro. Então, desse lado vai ser dy dx, desse lado você deriva normalmente. E nota que é a regra do produto aqui, não é isso? Então, você vai fazer derivada do primeiro pelo segundo termo, mais o primeiro termo vezes a derivada do segundo. Nota que é a regra da cadeia, tá? Aí, o que você vai fazer? Nota que tem 2x aqui tem 2x ao quadrado, dá para você fatorar, tá? Y dy dx vai ser igual. Fatora por 2x, vai dar seno de 2x mais x cosseno de 2x. Você multiplicar, volta que era antes, aquela coisa toda. Mas você quer só a diferencial, só dy. Então, dy vai ser igual a 2x seno de 2x mais x cosseno de 2x vezes o dx. Passa o dx para lá, multiplicando. Pronto. Essa aqui, então, você calculou a diferencial. Tá bom? É isso que ele está pedindo no exercício 11. Calcule a diferencial. Nota que é simples, né? Você deriva e depois só isola o dy. Que agora ele tem um significado sozinho, né? Depois que você faz esse estudo, você consegue entender o significado isolado de d de y e o significado isolado de d de x. Você consegue agora separar as coisas. Antes isso aqui era um símbolo só, né, de derivada. Agora a gente sabe que a derivada é a diferencial y sobre a diferencial x, essa razão. Tá certo? Vamos lá, vamos fazer mais uma, 13. Mesma coisa, calcule a diferencial, não é isso? Só que a função agora é y igual a tangente de t. O que a gente vai fazer? dy dt, não é isso? Não é x, é t. Que é uma função composta, tá? Qual a derivada da tangente secante ao quadrado? Composta, não é isso? Pela função, vezes a derivada dessa função. Derivada de t elevado a meio, não é isso? A raiz de t é o mesmo que t elevado a meio. Então, vai dar meio t elevado a menos meio. dy dt vai ser igual a secante ao quadrado de raiz de t sobre 2. Nota que isso aqui está o expoente negativo, cai para baixo, expoente positivo e vira a raiz, né? E você pode colocar dentro da raiz de novo, que é meio, né?
Por fim, dy vai ser igual a secante ao quadrado de raiz de t sobre 2 raiz de t dx, porque você só quer encontrar a diferencial, tá bom? Então, essa aí é a pequeno detalhe aí, tá bom? Exercício 15, encontre a diferencial dy e b. Avalie d de y para os valores dados de x e d de x. Então, agora você tem a função, você vai encontrar o d de y e depois avaliar esse d de y quando o x for esse valor que está dado aqui, tá? Então, aqui 15, a função vai ser y igual a e elevado a x sobre 10. O x dado é 0 e o dx é 0,1. Então, vamos achar a diferencial aqui. dy dx vai ser igual. Isso aqui é função composta, não é isso? Então, e elevado a x vezes a derivada, né, de x sobre 10. Vamos colocar aqui, representar como uma derivada, né? A gente vai calcular agora. E elevado a x sobre 10. Derivada de x sobre 10 é 1 sobre 10. Certo? dy, isolando dy agora, é e elevado a x sobre 10, não é isso? Vezes dx. A diferencial calculada, agora a gente tem que avaliar ela quando x é 0 e d de x é 0,1. Então, dy vai ser igual a e elevado a x sobre 10, x é 0, né? Dividido por 10 vezes d de x, que é 0,1. dy vai ser igual, isso aqui dá 0, e elevado a 0 é 1, todo mundo elevado a 0 é 1, sobre 10 vezes 0,1. dy é 0,1 dividido para 10, andou uma casa para a esquerda, né? Então, é isso aí. Agora com valores, né, numéricos sendo substituídos ali. (23), olha que bacana esse aqui, ó. Use uma aproximação linear ou diferencial para estimar o número dado. 1,999 a quarta. Então, vamos calcular aqui a questão 23. A gente tem 1,999 a quarta. Isso sugere a gente partir de uma função assim, alguma coisa a quarta, né? X a quarta. Não é isso? Porque a gente está levando alguma coisa a quarta, x a quarta. Linearizar isso aqui. L de x é igual a f de a, não é isso? Menos f' de a, x menos a. Menos não, mais, né? Vou confirmar aqui como é mais, olha lá. O que é isso? É a linearização, né? Então, o que é que eu preciso fazer naquela função? Calcular o f de a, o f' de a. E o a é quem? O a é quem? Quem que é o a? O a a gente pode colocar 2, que é o valor que está na redondeza de 2, não é isso? Nas proximidades de 2. A gente quer uma função para substituir por x à quarta, não é isso? Nas redondezas do x igual a 2, que é o que a gente tem lá. 1,999 está bem próximo de 2. E eu preciso de uma função alternativa, porque isso aqui não me ajuda, né? A calcular isso aqui com casas decimais. Não me ajuda, né? E vai cair no mesmo problema anterior. Então, a linearização fica mais ou menos assim. A L de x vai ser igual. Quem é f de a aqui? 2, né? O f de a vai ser substituir o x por 2 aqui. 2 a 4 vai dar 16, mais... Quem que é a derivada disso aqui? A derivada disso aqui, ó, é 4x ao cubo. A derivada, vou colocar f' de x aqui. E f' de a, ou seja, f' de 2. 4 vezes 2 ao cubo.
4 vezes 2 ao cubo é 8. 4 vezes 8, 32. Pronto, aqui, ó, 32x menos 2. Pronto, fez a linearização. É claro que dá para, vamos simplificar mais aqui, né? 32x menos, 32x menos, né? Aqui, vezes 2, 64, né? L de x vai ser igual a 32x menos, aqui vai dar, tira 10, 54, tira 6, 48, é isso? 48, 50, isso aí mesmo. Pronto, a linearização aqui, ó. Bacana? Beleza? Beleza, linearização, tá bom? Isso aí. E o que isso nos quer indicar, né? O que a gente fez aqui? Isso quer indicar que x à quarta é aproximadamente a mesma coisa de você fazer 32x menos 48. Tá bom? E agora, como é que isso aqui nos é útil para calcular 1,999 à quarta? É útil do seguinte modo, a gente vai usar isso aqui, tá certo? Ao invés de usar essa expressão, a quarta, a gente tem uma função mais simples. E que elas são aproximadamente a mesma coisa quando x está próximo de 2. E quem que é meu x aqui? 1,99, minha curiosidade. Então, é 32 vezes 1,999 menos 48. Então, vai ser a minha aproximação procurada. Né? Porque ele está a quarta lá, x a quarta é a mesma coisa eu fazer só isso aqui. 32 vezes 1,99 é só a gente pegar a calculadora. Olha como é mais fácil, né? 32 vezes 1,99. Isso aqui você não... Teoricamente, professor, mas se é para pegar uma calculadora, faz logo elevado a quarta. Mas teoricamente isso aqui você não precisa de calculadora, né? Isso aqui você consegue, dá um pouquinho mais de trabalho, mas você consegue, né? Com não tanto sofrimento, você calcular esse produto e depois subtrair 48 à mão. Agora, elevar a quarta, aí é outra coisa, né? 1,999 vezes 1,9999 vezes 1,9999 vezes 1,9... Menino, negócio complica, né? Agora isso aqui não, isso aqui é uma multiplicaçãozinha, você consegue, menos 48, pronto, pronto, matou. Eu não vou fazer só por questão, né, de tempo, pra gente agilizar o tempo, né? Cadê a calculadora? Tá até travando aqui o computador, mas... Ixi, querendo travar, deixa eu ver se não caiu a internet ali. Fechar esse GeoGebra, não tô usando. Aí, então, vocês estão aí, né? Então quer dizer que não caiu a internet ainda. Deixa eu fechar esse antivírus aqui, que o bicho é pesado só. Pra ver se o computador dá uma respirada aqui. Vamos lá.
Cadê o que a gente estava querendo? Era a calculadora, né? Cadê? A internet aqui também tem que ser usada. De arquivos aqui eu vou deixar porque depois eu vou ter que abrir outro PDF. Vou abrir, insistir aqui na calculadora. Aí, abriu. Então, 32 vezes 1,999, 63,968, menos 48, 15. Aí, ó, a gente consegue aí agora uma aproximação bacana, né? Igual a 15,968. Ou seja, 1,999 a quarta, aproximadamente, né? E repetindo, vai que você não tem um calculador, isso aqui é bem menos sofrível do que você ter que levar isso aqui a quarta manualmente, né? Essa seria mais ou menos a ideia, né? Agora vamos na calculadora direto, 1,999 a quarta, vamos ver quanto é que dá. Claro que a gente fez uma aproximação, né? E olha lá. 15,968 até a terceira casa decimal. Corretíssimo, entendeu? Aproximação muito boa, então. Tá bom? Num processo aí mais simples. Tá certo? E vocês têm que lembrar, vocês que são físicos, professores, de repente alguns cientistas serão, não é isso? Processos mais simples, né? Eles gastam menos, são mais ágeis, e isso, na prática, né? Isso implica em economia. Você pode pensar numa coisa boba assim, mas até mesmo no computador, é melhor ele calcular com isso aqui ou com isso aqui? Então, isso aqui pesa menos no computador, se você conseguir uma alternativa, entendeu? Ao invés dele usar uma expressão difícil, que ele tem que uma expressão mais simples, ele é preferível, tá bom? É um exemplo bem simplório, mas você conseguir alternativas para simplificar cálculo é muito importante, tá certo? Então, é isso aí. Para a próxima aqui. 23, 33. Eu peguei mais uma aqui. 33, cadê? Tá lá em cima ali. Muito interessante, um probleminha, né? A aresta de um cubo tem 30 centímetros. Você tem que saber o que é uma aresta, tá? E o que é um cubo. Tem 30 centímetros, com um possível erro de medida de 0,1 centímetro. Tá bom? Esse erro aqui vai ser um diferencial, tá? Use diferenciais para estimar o erro máximo possível no cálculo A, do volume do cubo, e B, da área da superfície do cubo. Então, vamos lá. 33 aqui. Exercício 33. Vamos representar a situação? Desenhar um cubo. Gosto de desenhar um cubo. É desestressante isso aqui, ó. Aprendam a desenhar um cubo em 3D assim, ó. Tá certo? A aresta do cubo é isso aqui, ó. É o encontro de duas faces, tá? Encontro de duas faces. Popularmente, você pode chamar de dessa borda, tá? Essa borda aqui. Essa borda aqui é a aresta. Cada uma dessas, né? Tem várias aqui, tá? Tem 4, 8, 9, 10, 11. Tem 12 arestas aqui, né? 4 aqui na frente, 4 lá atrás. Mais essa e essa. 4 vezes 3, 12. 12 arestas. Tá? O cubo. Então, isso aqui é aresta. Cada um dessas aqui é uma face, né? Essa esquininha aqui é o vértice, né? Encontro de 3 arestas é um vértice.
tá? Vamos lá, então. 3 ou mais, né? 3 ou mais arestas, você tem um vértice. Então, aqui é 30 centímetros. Com possível erro de medida. Esse possível erro é o diferencial x, tá? 0,1. É a variação do x. Esse x pode ir para mais ou para menos. Esse diferencialzinho, então, é 0,1. Tá? Ou seja, a medida poderia ser 30,1 ou 29,9, né? Seriam os possíveis erros. Se você pega pela lógica, você consegue calcular isso, entendeu? Porque, por exemplo, você idealizaria 2 cubos aqui. Pela lógica, tá? Não vamos nem usar diferenciais aqui no momento. Primeiro cubo, o que você faz? Você supõe, né, o comprimento dele aqui de 30,1, que foi justamente o erro, né, para mais. Calcula o volume dele. Como é que é o volume dele? Aí você tem que lembrar, né? Área da base vezes a altura, né? Ou o produto das 3 dimensões, né? Se que fosse x, é x ao cubo, né? Calcula o volume dele. Faz outro cubo e faz a estimativa para menos, né? Imagine que o erro foi para menos. Então, ao invés de 30, você tem 29,9. Foi 0,1 para menos, né? Calcula o volume aqui. Certo? Aí o que você vai fazer? Pega esse volume mais esse e soma e divide por 2. Tira a média. Você vai ter aí o volume médio, não é isso? Pega o volume médio e tira isso. Você tem um erro. Você vai ter o erro encontrado, entendeu? Ou tira desse aqui de baixo, tanto faz. Você vai ter o erro que você tem. Por diferenciais, você vai calcular o diferencial do volume aí. Ou seja, você tem uma função, agora, tá? Isso aqui é pela lógica, esquece isso. Agora aqui você tem um volume, que é x ao cubo, certo? O volume do cubo é esse vezes essa dimensão, ou seja, x ao cubo. E tudo é x, né? Porque tem que ser o mesmo tamanho. O cubo, todos os lados têm o mesmo tamanho, tá bom? Então, deriva, né? Deriva dv em dx vai ser igual a 3x ao quadrado. dv igual a 3x ao quadrado dx, né? Ou seja, diferencial x e diferencial v está aqui. Isso aqui vai marcar o erro na medida x. Isso aqui vai marcar o erro, ou seja, vai ser a variação no volume, tá? No volume. Então, o que a gente encontrou? dv igual a 3x ao quadrado dx. Tá? A gente sabe que o dx é de 0,1, o erro em x. Então, dv vai ser igual a 3 vezes x ao quadrado vezes 0,1. Tá? O x a gente já tem também, que é a dimensão, é 30 centímetros, né? Foi dado no problema aqui, ó, 30 centímetros. X é 30, então a gente pode substituir aqui também. dv vai ser igual a 3 vezes 30 ao quadrado vezes 0,1. 30 ao quadrado vai ser 900 vezes 3 vezes 0,1. 3 vezes 9, 27,00 vezes 0,1. Multiplicar por 0,1 vai ser andar uma casa à esquerda, ou seja, vai ter que tirar uma casa aqui, vai ficar 270. Pronto, essa é a variação, o erro máximo, né? O erro máximo no volume. Certo? Ou seja, o volume pode, do volume que você tem, ele pode aumentar 270 ou diminuir 270.
Esse é o erro, né? Ele pode oscilar entre isso aí para mais ou para menos. Você oscilando o x para mais ou para menos 0,1. Tá certo? Não se impressione que isso parece ser muito, mas em relação ao volume não é, tá bom? Isso aqui é alguns porcentos, poucos porcentos somente de erro, né? Normalmente calcula-se o erro relativo para não ficar essa aparente valor muito alto, né? O erro relativo é o quê? Você faz o volume pela diferencial. E aí quando você calcula o volume pela, de fato, o contrário. O que você quer saber a porcentagem é o diferencial pelo volume. E você vai ter a porcentagem disso aqui, né? Quanto isso aqui representa em porcentagem do total, né? Então, 270 pelo volume. O volume é 30 ao cubo. Então, 270 dividido 30 ao cubo. 30 ao cubo vai dar 27. 27, 3 zeros. 1, 2, 3. Ou seja, 27 mil. Aí você corta aqui. Vai ser 27 por 2.700. Divide por 27 em cima e embaixo. Vai dar 1 por... Dividindo isso aqui para 27, vai sobrar 100, não é isso? 1 por 100. Então, olha, o que parecia muito, né? Esse erro no volume, 270, parece ser muito, mas na verdade ele representa 1%. Né? Um erro de 1% no volume para mais ou para menos. Quando você tem 0,1 do x para mais ou para menos. Tá bom? Então, isso aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa nessa lista. Tem a B, né? Isso aí só foi a questão A, né? A em relação ao volume. Então, a B em relação à área, não é isso? Então, a mesma questão, né? Agora, ele quer saber, né? Qual é o erro em relação à área, né? Agora, a área ali é diferente, né? Quando você calcula a área ali do cubo, ele tem uma expressãozinha diferente, claro, né? Porque o volume, com certeza, né? Aqui é x, aqui é x, aqui é x. Como é que é a área? A área é você calcular, né? Isso aqui, a área dessa face, mais a área dessa, mais a de trás, mais essa de cima, e sucessivamente. Um cubo, ele tem 6 faces iguais, né? Lembra lá do dadinho, né? Que você jogava para brincar, né? De banco imobiliário, etc. Então, ele tem 6 faces dessa. Qual a área dessa face? É a área do quadrado, né? De lado é x. Então, 6 vezes a área do quadrado. A área do quadrado é x ao quadrado. Pronto, isso aqui é a área do cubo. Tá certo? Mesma coisa. D de S vai ser igual 6 vezes 2x dx. Fazendo direto aqui já, tá? D de S é igual 6 vezes 2, 12x dx. O x é 30, o dx é 0,1, dado pelo problema, né? Então, o diferencial da área aí, o erro, né, nessa área aí, né, dado esse erro aí no x, essa possibilidade de erro no x, vai ser 30 vezes 12, que vai ser 360 vezes 0,1. Esse produto é voltar uma casa para a esquerda, 36 centímetros quadrados de erro, tá bom? De novo, parece ser muito, mas 36 centímetros quadrados, nesse caso aqui, a gente pode calcular também, né? Quanto seria isso em porcentagem, né? Então, 36 sobre qual que é a área total? Aqui, ó, S é 6 vezes x ao quadrado, né?
6 vezes 30 ao quadrado, 3 vezes 3, 9, dá 900. 6 vezes 9, 54, 00. 5400. Isso dividido por isso vai dar... Vou abrir aqui de novo. 36 dividido por 5.400. A gente vai ter, então, o erro relativo aí desse... em relação agora ao a área, não é isso? 36 dividido por 5.400 de área total. 0,006. É muito pouco, ó. 0,006. Ou seja, aproximadamente 0,6%. Tá? Aqui foi aproximadamente 1%, né? Lá foi menos que 1%, né? Menos que 1%. Bacana. Tá certo? Então é isso aí. Finalizando aí essa lista 3.10, tá bom? Vou fechar lá para a gravação.